Quando o Espírito quer nos elevar, ele nos conduz à verdade mais excelente, o amor. Esta leitura não é apenas o fim de uma carta, é a consumação de um chamado à maturidade, à unidade e à esperança viva na ressurreição. Ouça com o coração aberto, porque, entre letras sagradas e revelações eternas, o próprio Deus se revela. Seguimos agora com 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13. O amor é o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, compreendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e tivesse uma fé capaz de mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que desse tudo o que tenho aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, nem orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra quando a verdade vence. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor jamais acaba. Haverá profecias? Desaparecerão. Haverá línguas? Cessarão. Haverá conhecimento? Passará. Agora nosso conhecimento é parcial e nossa profecia imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de maneira imperfeita, como um reflexo em espelho embaçado, mas depois veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, porém, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Capítulo 14. A edificação do corpo de Cristo. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente o dom de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. Fala verdades espirituais em línguas desconhecidas, mas quem profetiza ajuda os outros a crescerem na fé, a serem encorajados e consolados. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas desejo ainda mais que profetizem, pois a profecia é mais útil que falar em línguas, a não ser que alguém interprete o que está sendo dito, para que toda a igreja seja edificada. Queridos irmãos, se eu for visitá-los falando apenas em línguas, de que lhes adiantará isso? Mas se lhes trouxer uma revelação, conhecimento, profecia ou ensinamento, isso sim ajudará. Mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam emitir sons distintos. Se as notas não forem claras, como se saberá qual melodia está sendo tocada? E se o toque da trombeta não for claro, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se falarem em línguas que ninguém entende, como saberão o que estão dizendo? Será como falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo, e cada um tem significado. Mas se eu não entender o idioma, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. O mesmo vale para vocês. Uma vez que estão ansiosos por dons espirituais, procurem os que fortalecerão a igreja. Portanto, quem fala em línguas deve orar para que também possa interpretá-las. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas meu entendimento não. Então, o que devo fazer? Orarei com o espírito, e também com o entendimento. Cantarei com o espírito, e também com o entendimento. Se você louvar a Deus apenas em espírito, como os outros saberão o que está sendo dito, para que possam dizer amém? Você pode estar dando graças muito bem, mas isso não fortalece os outros. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vocês. Mas numa reunião da igreja, preferiria dizer 5 palavras compreensíveis para ensinar os outros
a dizer 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejam infantis em seu entendimento. Sejam inocentes como bebês no que diz respeito ao mal, mas maduros em entendimento. Está escrito: falarei a este povo por meio de estrangeiros e por meio de línguas de outros povos, mas ainda assim não me ouvirão. Portanto, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, no entanto, é para os que creem, e não para os descrentes. Mesmo assim, se descrentes ou pessoas sem entendimento entrarem e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês estão loucos. Mas, se todos estiverem profetizando e um descrente entrar, será convencido de seu pecado e julgado por tudo o que ouvir. O segredo de seu coração será revelado, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Portanto, irmãos, o que deve acontecer em suas reuniões? Um traz hino, outro ensino, outro revelação, outro língua, outro interpretação. Mas tudo deve ser feito para fortalecer a todos. Capítulo 15. A ressurreição é a esperança viva. Agora, irmãos, quero lembrar-lhes as boas novas que lhes anunciei antes. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem que lhes anunciei. Do contrário, sua fé foi em vão. Transmiti a vocês o que era mais importante e que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Depois, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por fim, apareceu também a mim, como alguém nascido fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Trabalhei mais que todos eles, embora não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, essa é a mensagem que pregamos, e vocês creram nela. Se nossa mensagem é que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição? Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e sua fé também. Se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que morreram crendo em Cristo estão perdidos. E se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é as primícias daqueles que morreram. Assim como a morte veio por meio de um só homem, a ressurreição também veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Todos morrem em Adão, mas todos em Cristo terão vida. Capítulo 16. Saudações finais e amor em Cristo. Agora, quanto à oferta para os santos, sigam as instruções que dei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um separe uma quantia, conforme sua prosperidade. Quando eu chegar, não precisem fazer coletas. Enviarei quem vocês aprovarem com cartas para levar sua oferta a Jerusalém. Se for apropriado que eu vá também, eles irão comigo. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes, pois se abriu para mim uma grande porta de trabalho, embora muitos se oponham. Se Timóteo for, cuidem para que esteja sem medo entre vocês, pois trabalha na obra do Senhor como eu. Saúdo a vocês com meu próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, venha, Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, e o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. O amor é maior que o conhecimento. A cruz é mais forte que o pecado, e a ressurreição é mais real que a morte. Que este livro sagrado, lido com fé, traga revelação viva, edificação constante e esperança eterna. Se essa palavra tocou você, compartilhe e permaneça firme no que ouviu, porque quando a Bíblia é mais que lida, é habitada, o céu se manifesta em nós.